Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane Canfacuri e hoje eu quero te desejar um excelente Natal para você e para sua família. Sempre lembrando que o principal objetivo é agradecer a Deus pela vinda de Jesus aqui na Terra. Hoje eu quero falar sobre alguns motivos que nos fazem crer que Jesus é o Messias. Além de a gente saber que a vinda dele para a Terra foi muito importante, que os ensinamentos dele fazem toda a diferença na nossa vida, se a gente coloca em ação, realmente é algo que vai transformar completamente a sua vida e você vai ter uma vida muito melhor. Existem também algumas coisas que estão escritas na Bíblia e que são profecias messiânicas, ou seja, são coisas que profetas, que eram pessoas que falavam o que ia acontecer no futuro, disseram sobre a vinda do Messias e que essas coisas realmente se cumpriram. Então eu quero falar sobre algumas delas. São mais de 300, mas eu vou falar só sobre algumas. A primeira delas é que Jesus, o Messias, nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Já em Mateus 1,22 diz: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Não é novidade para ninguém que Maria era virgem até que Jesus nasceu, e daí só depois disso que então ela veio a ter outros filhos. Mas ela era virgem até aí, e isso era completamente, isso nunca mais aconteceu, não tinha acontecido antes e nunca mais vai acontecer. Então essa é uma das profecias messiânicas. A próxima profecia messiânica é que ele nasceria em Belém. Dá uma olhada no que era a profecia. Bom, a gente vê isso em Miqueias 5,2. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Já o cumprimento dessa profecia está em Lucas 2,4. Por isso José foi de Nazaré na Galiléia para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. O interessante é que eles não estavam morando em Belém, eles só foram para lá porque estava acontecendo um censo e cada um tinha que voltar para a terra de origem dos seus descendentes. José, então, era descendente de Davi, que era de Belém, então ele teve que voltar para lá. E é justamente por isso que Jesus acabou nascendo numa estrebaria, porque quando eles chegaram lá, não tinha hotel, os hotéis já estavam todos lotados e eles não tinham onde ficar, então eles arranjaram uma estrebaria para não ficar no relento, arranjaram uma estrebaria, e é por isso que o primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura. Uma manjedoura, para quem não sabe, é o lugar onde se coloca as comidas dos animais. Outra profecia messiânica é que Deus enviaria um mensageiro antes. Isso está em Malaquias 3:1. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Ou seja, a nova aliança. Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês é Jesus, que vai trazer então a nova aliança. Ele que trouxe então a nova aliança. E quem que era esse mensageiro? Esse mensageiro era João Batista. João Batista veio ao mundo justamente para anunciar a vinda de Jesus. Ele falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando de Jesus. E olha a profecia se cumprindo em Lucas 3, de 3-4. E João atravessou toda a região do Rio Jordão anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, pois Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. E outra profecia messiânica, que ele foi tratado como um criminoso. Essa profecia
Está em Isaías 53:12. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E olha o cumprimento dessa profecia que está em Marcos 15, 27 e 28. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. E ele também orou, né, pedindo para que Deus perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, essa profecia também se cumpriu aqui. Essas são só algumas das profecias messiânicas, como eu já disse. Então, procurem agradecer a Deus por ter mandado Jesus, que é um grande privilégio, e vivam de acordo com tudo o que Ele ensinou. Feliz Natal para você e para sua família. Fiquem com Deus.